Speak up, I know you hate me. Look at your picture and cry like a baby. E aí galera, vamos para mais um react sofrido ao Conan Gray no canal. Ele sabe fazer música para arrastar a gente junto para essa fossa. Nós vamos conferir aqui 5 faixas inéditas do álbum Wishbone, que a gente já reagiu e sofreu junto aí. Vamos sofrer de novo aqui por mais 5 faixas. Se é a sua primeira vez aí, nos comentários vai ter o link para a reação ao Wishbone, ao álbum completo. Quando o vídeo acabar, você vai pra lá. E tem várias músicas antigas do Conan Gray que a gente ainda não ouviu. Eu só vi o Wishbone dele, os únicos projetos que eu conheço dele estão lá. Ainda não vi nenhum visual dele e topo vir e trazer reações antigas a ele se chegar uma galera do fandom aí. Então curta esse vídeo pra chegar nessa galera, compartilhe nos grupos de fãs do Conan Gray que você conhece. Se inscreva aí pra não perder essa reação, pra gente trazer essa galera pra cá e priorizar as reações a ele no canal. Chega de conversa, vamos pra essa versão deluxe com 5 novas faixas do álbum Wishbone. Primeira faixa, Do I Dare. A fantasia que ele cria sonora, né? A harmonia de violinos nos primeiros segundos. Eu não olhei aqui antes, Dan Nigro tá assinando essas faixas também? Me digam aí. You're still the very first name I'd like to reach to tell. 'Cause only you find it funny. Do I dare? Do I dare? Do I dare? Repair? Do I dare? Do I Eu gosto de umas falhas propositais que ele tem na voz, porque dá uma sensação de que eu tava chorando a noite inteira e agora eu tô cantando isso aqui. Eu não sei se eu entrei no mood do Conan, porque eu lembro que quando eu reagi à versão standard, eu senti um pouco no começo, por ser muito puxado pra algo dramático. Aqui eu super tô na pegada do álbum já. E assim, apesar de não ser algo alto astral, as melodias são muito boas. A gente chora, a gente sofre ouvindo uma melodia muito boa. Eu gosto quando ele desce essa oitava, da voz aguda pra média. Aquela harmonia, aquela hora. As camadas de voz, nossa, gente, é Dan Nigro fazendo isso aqui. Não é tão incisiva quanto outras baladas dele, mas tem uma pegada muito gostosa. Não, gente, Do I Dare é fofinha demais. A letra reflete esse momento que você sabe que alguém te machucou muito, só que você ainda pensa nessa pessoa e você tá se perguntando se deve ligar pra ela, se deve apostar nisso de novo, porque você sabe do final inevitável. Só que por não ter superado ainda, por ainda estar ligado a essa pessoa por algum motivo, de alguma forma, você ainda se pergunta, eu devo? E eu sinto, apesar de não ser tão incisiva quanto outras baladas dele, não ter o vocal tão desesperado quanto outras baladas dele, pela forma aqui do refrão, por esse vocal choroso do refrão, dá a sensação de que é exatamente desse momento do ápice de querer ligar, sabe? E um mínimo de consciência que você ainda tem de fazer questionar.
Eu passei a noite inteira pensando nisso, eu tô aqui pós-madrugada, cansado de chorar, com o vocal embargado, me perguntando se eu devo fazer isso. Porque eu quero muito fazer, mas algo dentro de mim ainda existe um resquício de esperança ali de que eu não faça isso. E aí surge esse questionamento. A produção aqui tá bem na pegada do restante do álbum, né? Eles trabalham bastante coeso nesse sentido, dessas harmonias de cordas, uma atmosfera clássica, solene nas faixas. Eu falei na reação à versão estandarte do álbum sobre como algumas produções aqui faziam parecer que a gente tava vendo aqueles filmes, aqueles contos antigos da época de cartas, aqueles vestidos cheios de babados e as mangas altas, assim, os homens vindo em cavalos. Tem essa atmosfera de história clássica nas músicas dele, acho que muito se deve a essa produção com esses violinos, com essa pegada mais clássica, que acontece mais uma vez. Só que eu entendo do ideia não estar dentro do álbum da versão principal, ser uma faixa extra, porque ela é melhor pra mim que talvez 3 ou 4 faixas da parte principal do álbum, mas até então eu acho ele bem amarradinho. Não sei se eu trocaria nenhuma faixa por Do I Dare, apesar de eu ter gostado bastante dela. Vamos pra próxima, faixa 14, House That Always Rains. Ó, vamos sair da sofrência. Sobre a infância? Eu entendo que é o mood da música, mas eu tô achando essa bateria alternativona demais pra doçura da melodia. Bonitinho esse pedaço. Acho essa faixa bem diferente do álbum. A mais alternativa zona. Acho que é isso que eu não tô curtindo tanto. Esse quase a capela e depois a bateria vir muito estourada. Mas sempre tem algo muito legal, né? Esses vocais respondendo. Essa casa que sempre chove seria uma alusão ao contexto em que ele cresceu, que eles cresceram. Porque ele fala, será que é isso que faz a gente ter medo do amor? A forma que a gente cresceu? A ponte, gente. But I saw you in the door frame of the house that always rains. And finally, still shouting in the house that... Curioso, aconteceu uma coisa engraçada agora. Nas primeiras vezes que eu ouvi o Conan, eu senti falta de percussões mais incisivas. Aqui a percussão incisiva eu queria que saísse. Já me acostumei tanto com o Conan na pegada mais sutil. Muito legal isso, quando você consegue entrar tanto na onda do artista que ele muda sua percepção sobre certas coisas e te faz esperar outras coisas. Eu lembro que quando eu reagi à versão estandarte, eu achei algumas produções sutis demais, que é algo mais incisivo. É que eu acho que a música melhoraria muito se essas baterias fossem mais sutis. A melodia é bem boa, só que eu acho as percussões um pouco barulhentas demais, um pouco estouradas, estragadas demais. E eu gosto um pouco disso em música, dessa alternatividade, de sujar um pouco a produção, só que eu acho que não combinou muito aqui com a melodia. Combina um pouco com o contexto do que eu acho que entendi da letra, né?
Antes da gente ir pra letra, em termos de produção, aqui o que eu mais gosto é a melodia mesmo. Essa ponte também é muito boa, mas essa bateria realmente me incomodou ali, sobretudo nos solos. No refrão acho que ela funciona. A letra, o que é a minha interpretação, né? Fica muito claro quando ele fala sobre crescer no interior, fala ali do Texas, e o cara cresceu na cidade, já existe esse contraste entre eles, mas algo que parece ter em comum, porque ele fala sobre estar na casa que sempre chove, e fala de ter visto o rapaz na casa que sempre chove. E por ter trazido esse contexto de infância lá no começo, me faz achar que seja um pouco sobre isso, sobre essa chuva, não é literal, né, metafórica, é uma alegoria sobre problemas, às vezes de assistir conflitos entre os pais, ou da ausência de um parente, de um pai ou de uma mãe, como isso nos afeta na vida adulta, e o leva a perguntar aqui, será que é isso? Esse chover constante nessa casa que faz a gente questionar o amor, ter medo do amor, sobre como essa vivência, essas questões que nos influenciam na infância, reverberam ainda na vida adulta. Seria isso? Me digam a interpretação de vocês, acho que é por aí. Se for, muito legal trazer isso, trazer tanta profundidade numa letra de uma música pop, ainda que haja outras influências, ainda que seja um pop alternativo, é um trabalho pop, só que indo nessa profundidade, nessa sutileza de trazer uma reflexão de algo tão profundo, tão de fácil identificação. Acho que todo mundo, pelo resto da vida, passa por questões que foram erguidas, que surgiram lá na infância, né? Essas feridas que começaram lá e que, por alguma razão, durante a vida são tocadas. Como um todo, embora ache a letra dessa aqui muito melhor, eu ainda gosto mais de Do I Dare. Vamos pra faixa 15, Door. I found myself today taking your stop on the train. Esse comecinho já One word from you, baby. I'll go away. promete dor. I'll sing the same songs for you, songs about you on this day. Bonito demais esse melisma. One kiss from you, baby. Baby. Lembra muito Olivia Rodrigo, esse tipo de coisa. Just need to close this door. Wipe the wine that we spilled off the floor. O jeito que essa bateria chegou, gente, nossa. Close this door. Who do I keep it open for? Only you, my love. Eu esperava que o refrão crescesse mais, mas vamos ver se nos próximos refrões a gente vai ter uma melodia já delícia. Grave. Gente, tem algumas... É quase que fossem jump scares. Alguns detalhes da produção. O jeito que aquele back vocal chega... Nossa. É muito legal quando ele parte de um vocal sutil para um vocal forte na mesma frase. Just need. É muito legal. As pontes do Conan Gray, gente, sempre absurdas. É um conflito absurdo essa música, né? Gente, que letra densa, hein? Reconhecer que essa admiração por essa pessoa surgiu de idealizações, era muito mais sobre o que ele imaginava dessa pessoa, e ele fala que é quem você poderia ser, eu me encantei por quem você poderia ser, reconhece isso, reconhece que precisa fechar essa porta, tentou encontrar outras pessoas, não conseguiu fechar essa porta, só que externa esse conflito interno, essa
batalha que ele trava na mente quando fala: pra quem eu vou deixar aberta? Só pra você, meu amor. É muito, o álbum quase todo, na verdade, sobre uma cicatriz, né? Que ele reconhece que foi causada por essa pessoa, reconhece que essa pessoa era muito melhor na imaginação dele do que no real, reconhece que não pode voltar para essa pessoa, mas ainda quer voltar. E aí a gente tem desdobramentos disso em várias faixas diferentes. É muito nesse sentido, né? Já falaram aí, né? Não sei se o Conan Gray falou a respeito de que seria um álbum pro... Como que ele chama? O ator de Heartstopper? Enfim, para o ator lá de Heartstopper. Pode ser que não seja especificamente para ele, mas parece muito ser, de fato, sobre um relacionamento que machucou muito o Conan Gray. E aí ele fez várias músicas tratando de momentos e de desdobramentos diferentes dessa dor, dessa ferida. Door é uma letra muito forte também, muito densa nesse sentido. A produção é muito boa, sobretudo por esses jump scares que eu brinquei aí. Ora um vocal, ora uma bateria, mas sempre um elemento muito surpreendente dentro de uma melodia, de uma produção que vinha muito sutil, e aí chega esse elemento de forma bem marcante. Eu gostei disso, gera oi, acorda aí, é uma balada, mas tem um tempero. Não é uma balada produzida por qualquer um. Se for o Dan Nigro fazendo isso aqui, faz muito sentido, tem a ver com as coisas dele, sim. Só que eu gosto muito da melodia aqui e acho que pedi uma produção mais marcante. Não mais incisiva, como foi na faixa anterior, mas trazer um violino, talvez, que tinha do IDE, algum outro tipo de elemento. Acho que a produção não ficou à altura da emoção que a letra e que a melodia trazem. Como um conjunto, eu ainda acho do IDE melhor que Door, apesar de eu gostar mais da melodia e da letra até aqui. Vamos para 16, Mods. The door is closed, but the windows open. I'll keep your secrets, and I'll watch them follow you home. Just keep on walking, and I won't bend. But if you need me, just turn around. Just turn around. Que melodia é essa? Essa tá redondinha, tá? Melodia foda, produção on point, vocais, refrão. Pela primeira vez, legal demais sobrepor ponte e refrão. Pela primeira vez parece que ainda existe a dor, mas muda essa pessoa para outro lugar. Essa alegoria de a porta tá fechada, a porta da faixa anterior, mas a janela ainda tá aberta. A gente ainda pode se ver de outra forma, ainda que não seja pelo amor. Gente, falta uma, né? Não vou me exceder aqui, mas a melhor faixa do Deluxe até aqui, e acho que só não é melhor pra mim da versão standard que Vodka Cranberry, Caramel e 1111, que são 3 faixas que, caramba, eu ouço todo dia. Eu não sei nem por onde começar aqui. Vamos falar um pouco primeiro da letra, né?
Muito legal, vê se vocês interpretam assim também, trazer isso. A porta tá fechada, e a gente falou ali em dó sobre essa porta que ele precisava fechar, parece que finalmente fechou. Então a gente já vê uma evolução para esse lugar de finalmente ter conseguido fechar essa porta dessa relação amorosa com essa pessoa, mas a janela ainda tá aberta. E ele fala em outros versos de eu quero atravessar a rua, me encontrar com você, a gente não precisa se beijar, eu só quero falar com você um pouco, eu não vou impor nada, eu não vou te importunar, mas se você precisar, olha pra trás, eu vou estar ali. Você me tem aqui. Se você cair, se você se machucar, eu tô aqui. Só que muito como amigo. Acho que em um verso ele até fala isso. Eu leio essa música nesse sentido. Não é eu vou estar ali, se você olhar pra trás, ainda afim de você, mas eu gosto tanto de você, o que a gente teve tão forte, que eu vou estar sempre aqui por você, apesar da gente não estar mais junto como um casal. A gente falou sobre talvez ser para o ator de Heartstopper. Aqui de novo a gente tem uma alusão sobre alguém famoso, né? Você parece uma estrela de cinema, fala algo nesse sentido. E um dos versos que mais me pega é quando ele fala que eu amei uma versão de você que você tá lavando para fora e eu estou me afogando tentando tapar o ralo. Então é muito dolorido passar por isso, de ver alguém mudando e ver que essa versão da pessoa não combina mais com você. E muitas vezes parte da outra pessoa. Ela percebe que não tá mais ali, que seguiu, que partiu para outro lugar, para outro momento da vida dela, e que vocês tiveram foi muito bonito, foi muito importante, só que quem essa pessoa é agora não combina mais com você. Acho que quando é a gente que evolui para esse lugar, dói menos, né? Dói ter que deixar alguém para trás e não ter um motivo específico para isso, né? Não, a pessoa não precisa ter feito nada para isso. Acho que o que mais machuca é isso. Ter que partir da vida de alguém que não fez nada para você. E a gente se acostuma tanto a términos, a sair da vida das pessoas porque nos magoaram, porque fizeram mal pra gente, que é difícil partir só porque você mudou. Porque quem você é hoje não combina mais com quem você era quando você se apaixonou por essa pessoa. Só que quando é com a outra pessoa, quando a outra pessoa evolui pra esse lugar, dói demais. Tá no lugar de quem não acompanhou, de quem não evoluiu com essa pessoa para esse outro lugar. E evoluir aqui no sentido menos dramático da palavra, sabe? É só sobre a mudança, não que ela tem para um patamar superior. E eu acho bonito isso de fechei a porta dessa relação, mas a gente pode ter contato de outra forma, a janela está aberta. Se precisar de mim, a gente pula essa janela, a gente resolve as coisas juntos, o que a gente teve foi muito importante, eu vou estar sempre aqui por você, ainda que seja como amigo. Me parece que é essa a interpretação e gosto muito que vá para esse lugar depois de um álbum tão dolorido, tanto sofrido, tanta reflexão sobre as feridas e o estado em que essa pessoa o deixou. É muito legal ter uma música indo para esse lugar. Vamos ver se The Best continua nessa pegada aí de... Ainda parece aqui que não tá totalmente superado, só que ele entendeu que acabou ali, ainda tá ali como amigo para essa pessoa, mas embora ainda doa, não dá para continuar junto. Vamos conferir a última faixa, The Best. Essa saiu antes, né? Pelas views aqui. Dor tinha saído antes também ou ela tá sendo abraçada demais? Porque tá com quase o dobro das outras aqui que saíram juntas. It was a bad time, wouldn't go back, but memories Começou muito parecido com The Scientist, a melodia. really last. Arms in your sweatshirt, primrose at night, and chocolate ice cream, your hazel eyes. I know it's so Ele já começa no pré-refrão a machucar a gente. for leaving without me, but why leave so quickly? Do you miss me? Did all of this past year mean anything? Maybe it's on my mind. I swear if I saw you tonight, we could make peace with it, not have to sleep with it, only be all of the time. When I was so pissed that you were back, I could make peace with it, finally sleep with it, finally reach the best. Que bom acabar com essa letra. Eu acho um peso tirado das costas depois de um álbum tão denso.
Quero te encontrar, finalmente superar isso e te desejar o bem, depois de tanta coisa ruim que eu te falei. Eu entendo essa ter sido o single da era. Eu gosto mais de mods, mas essa aqui é mais comercial. E é muito boa também. O Conan Gray não tem uma ponte ruim sequer na carreira, cara. Do que eu já ouvi aqui. I know you miss me now. Esse refrão é muito contagiante. Acaba sem o Best. The Best é a mais comercial das 5, né? Por isso foi escolhido para ser o single dessa parte do projeto. Mas não por isso é menos boa. A melodia que pra mim tá assim com mods, como uma das melhores do álbum. A letra não chega em mods pra mim não, mas eu gosto de encerrar com essa coisa conclusiva de... Você foi embora, me machucou muito a forma como tudo aconteceu. Eu te falei muita besteira, eu te desejei muita coisa ruim. Passou um ano, hoje as coisas estão diferentes, você mudou, eu mudei. E se eu te encontrasse agora, se eu conversasse com você agora, acho que eu conseguiria finalmente te desejar o bem, te desejar coisas boas. E ele começa falando um pouco sobre como essa relação não foi boa pra ele, não fez bem, o machucou, mas que os momentos bons, as lembranças boas ficam. E eu acho que essa é a melhor forma de encarar términos, de encarar rompimento de ciclos. Ainda que te machucaram, ainda que te fizeram mal, enxergar que se você ficou por um período, por algum motivo, ligado a alguém por um tempo, houve algo de bom ali, pra te deixar ali, apesar de tudo que acontecia de ruim. E acho que nos ater a essas coisas boas é a melhor forma de seguir em frente, deixando, cicatrizando ao redor dessas feridas que foram deixadas, né? Lá na frente, em outra ocasião, pode doer de novo, esse sentimento pode te revisitar, mas que não seja a principal lembrança daquela relação. Eu gosto dessa forma de encarar as coisas. E, gente, Conan Gray, acho que eu não tive a oportunidade de falar isso com vocês ainda, foi, se não a melhor, uma das melhores coisas que a gente conheceu juntos aqui no canal, que vocês me apresentaram, né? E eu olho que eu conheço muitos artistas com vocês, parte dos meus artistas favoritos hoje, que mais influenciam minha música, que em algum momento vai chegar aí pra vocês, vieram do canal, de sugestões de vocês do canal, e sem dúvida, ano passado o Conan Gray foi um destaque nesse sentido, dessa melancolia, de trazer tanta dor, tanta vulnerabilidade nas músicas, em músicas cativantes. Quem tá começando no mercado, como vai ser meu caso, a gente se preocupa muito em fazer algo que traga uma mensagem, que traga algo da nossa vivência, mas que cative as pessoas também. Eu acho difícil fazer música triste, fazer música que trate de questões tão sérias e profundas, que sejam cativantes. O Conan Gray faz isso muito bem. Vodka Cranberry tem um refrão que é muito triste e que você grita junto. Tem essa pegada de gritar e cantar junto no show. Talvez, dos artistas que a gente trouxe aqui, ele seja o que melhor faz isso. Conseguir trazer uma letra densa, questão de términos muito problemáticos e muito doloridos, mas de uma forma que faz a gente querer cantar junto. Primeiro pela identificação e segundo pelo quão boas as melodias são e quanto elas nos fazem pertencer, querer estar ali junto naquele momento. Sem dúvida é um ícone nesse sentido pra mim, é uma referência nesse sentido pra mim, pra eu levar pra minha música e até pra minha vida, pras minhas relações, por que não? É isso, galera. Delícia de Deluxe, complementa muito bem o álbum, é muito coeso com o restante do álbum, tem faixas aqui melhores que muitas do álbum pra mim também. E aí eu quero saber a opinião de vocês agora também. Qual que é a melhor faixa do Deluxe, por que que é morte? Brincadeira, me contem a favorita de vocês.
Obrigado por terem ficado até aqui, por votarem em mais um react ao Conan Gray. Esse aqui acho que teve 1 ou 2 pedidos só, não foi muito pedido, eu trouxe mesmo que eu queria trazer. E tem um tempinho já que o álbum saiu, eu sei que talvez não tenha tanta resposta aí, mas é um tipo de reação que eu queria ter aqui no canal. Valeu por terem ficado até aqui. A partir de agora eu vou passar a cartaz da reação ao Wishbone, a outros projetos que eu acho que tenham a ver com Conan Gray, vocês possam gostar. A nossa primeira música autoral que a gente lançou há alguns meses no YouTube. Escolha o vídeo que você ainda não viu, clique e continue aí com a gente. Um abraço, até a próxima reação.